Dom Pedro II chegou a Santa Luzia no dia 6 de abril de 1881, vindo de Sabará, onde iniciara a viagem fluvial pelo Rio das Velhas até o porto de Macaúbas. Aí, visitou o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre de Macaúbas, consoante consta do seu diário. Para falarmos sobre essa visita, recebemos hoje o associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Adalberto Andrade Mateus, que nos dará detalhes das duas passagens do imperador por Santa Luzia. A primeira, no mesmo dia 6 de abril, na ida para Macaúbas, quando parou para almoçar. A segunda, no dia 9 do mesmo mês, quando, voltando de Lagoa Santa, demorou-se um pouco mais, pois, além de visitar edificações, instituições, igrejas, etc., fez várias visitas e conversou com autoridades, políticos e pessoas de prestígio da comunidade local. O nosso palestrante de hoje é graduado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e atualmente graduando do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais. No momento, ele cumpre também os créditos do curso de especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto. É palestrante convidado do projeto de extensão Formação de Agentes Culturais, com foco no conhecimento básico do centro histórico, da comunidade quilombola de Piões e das edificações tombadas em Santa Luzia, que é desenvolvido pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Santa Luzia. Técnico de carreira do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, onde já desenvolveu diferentes atividades de assessoria, incluindo a Secretaria Executiva do Conselho Cultural do Patrimônio Cultural. Eu me corrijo, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. Foi responsável durante 6 anos pela organização e coordenação da Jornada Mineira do Patrimônio Cultural e apresenta o quadro semanal IEFA Memória Viva de Minas, na Rádio Inconfidência. Em sua cidade natal, Santa Luzia, é músico e atual vice-presidente da banda de música Benício Moreira e atual presidente da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia. É autor de textos sobre o patrimônio cultural do estado de Minas Gerais e bens culturais de sua cidade. Em nosso instituto, o IHG-MG, além de primeiro secretário, Adalberto é também membro da Comissão Cultural Permanente História de Minas e ainda o dinâmico e eficiente vice-coordenador, que muito colabora conosco na execução do projeto A Histórica Visita do Imperador Dom Pedro II a Minas, no ano de 1881. Agora, vamos ouvir o luziense falando sobre a visita de Dom Pedro II à cidade de Santa Luzia, terra natal do nosso palestrante.
Olá a todos. É um prazer que estejamos aqui para conferir mais um episódio dessa série especial criada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais para comemorar os 140 anos da histórica viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas. Eu agradeço as palavras sempre carinhosas, sensíveis, da professora Regina Almeida, que nos coordena nesse trabalho e que eu tenho oportunidade de assessorá-la na coordenação técnica, juntamente com João Marcos de Linhares, nosso secretário. É um prazer que possamos falar hoje aqui nesse episódio sobre a passagem da comitiva imperial pela histórica cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas. Como todos os outros participantes, né, o meu relato aqui se baseia no Diário do Imperador, publicado aqui nos Anais do Museu Imperial, em seu volume 18, no ano de 1957. E, como todos aqueles que conhecem o Diário do Imperador, são sempre descrições muito sucintas, para o que eu me servi de uma ampla iconografia de outros registros da época, publicados em jornais da época, e bibliografia histórica de Minas Gerais, para poder fazer aqui um relato acrescido de outras informações para a compreensão dessa viagem. Então, nós vamos passar agora para o momento da apresentação de imagens, para que todos vocês possam acompanhar um pouco sobre essa visita de Dom Pedro II a Santa Luzia e que a gente possa aí, lançar mão de interpretações que nos ajudem aí a reconstituir essa passagem histórica que está registrada não só na história do município, como na história de Minas Gerais. Bom, em uma quarta-feira, dia 6 de abril de 1881, Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina e toda a comitiva imperial saiu de Sabará bem cedo e pretendia, né, como roteiro de viagem, chegar a Santa Luzia do Rio das Velhas, atual município de Santa Luzia. A comitiva imperial percorria toda a província de Minas desde o final de março. Então, nós vemos aqui os dois, o imperador e a imperatriz, em fotografias tiradas no final da década de 1870, e eles partiram de Sabará bem cedo, às 6h15 da manhã daquele dia. Para cumprir a trajetória entre as duas cidades, a comitiva imperial escolheu navegar pelo histórico Rio das Velhas, memória da fundação dos povoados e arraiais mineiros que se estabeleceram ao longo do curso do rio. Ângelo Osvaldo nos lembra que o Guaicuí, ou Aini dos indígenas, é o rio das velhas tribos ou das tribos ancestrais, o rio das origens que remontam aos povos que habitaram palafitas nos lagos e deixaram esplêndidas pinturas nas grutas da região. Essa trajetória foi cumprida na barcaça Cônego Santana, onde embarcaram em Sabará. O Rio das Velhas, a partir de sua nascente em Ouro Preto, prossegue em direção ao sertão mineiro, onde deságua no Rio São Francisco. Ao longo do curso dos dois rios, se estabeleceu a Estrada dos Currais, via de trânsito em que os criadores de gado abasteciam a zona mineradora localizada na região central do território. Ao navegar em suas águas, Dom Pedro II seguia o curso da história e reafirmava, a certa maneira, os sentidos dos planos de estudo de navegabilidade do rio desenvolvidos desde meados do século XIX. Às 9h30 da manhã, o imperador registrava sua passagem pelo povoado de José Correia, localizado na margem esquerda de quem desce o rio. O povoado estava ali implantado desde o início do século XVIII,
quando o português José Correia de Miranda ali construiu o seu engenho e a roça de subsistência. No centro do arraial, a capela dedicada a Santana, padroeira dos mineradores. O imperador estava diante do primeiro ponto de povoamento e referência histórica do atual território luziense. O governante observa e anota a largura do rio, 150 metros. Pouco mais abaixo, as bicas do padre Miguel Eugênio. Povoados que se dispersaram na poeira do tempo e hoje só têm a sua memória em relatos como o do imperador. Nessas áreas, atualmente estão distritos industriais da cidade. Às 10 horas da manhã, Dom Pedro II avista o secular templo dedicado à padroeira protetora da visão, que dá nome à localidade, emancipada de Sabará em 1856 e elevada à condição de cidade no ano de 1858. Nesse instante, a história em entreolhares. O imperador e um dos mais antigos pontos de romaria religiosa das Minas Gerais. O rio se abre e cria ao longo de suas margens praias de areia fina. O gado se aproxima para beber água e confirma a tradição agropecuária da região. Santa Luzia e o rio Santa Luzia do Rio das Velhas. Pelo principal afluente do Rio São Francisco, Dom Pedro II chegou à cidade na manhã do dia 6 de abril de 1881. Nas palavras de Paulo Pinheiro Chagas, Santa Luzia nasceu do rio. Nesse trecho, Dom Pedro ajeitou sua caderneta de viagem e fez um esboço da Igreja Matriz de Santa Luzia e das principais edificações do atual centro histórico da cidade. O desenho do imperador está eternizado em seu diário de viagem. Os rápidos traços demonstram que Dom Pedro II ficou admirado com a paisagem. Próximo a uma das ilhas do rio, somente aqueles que navegavam suas águas poderiam admirar aquele ângulo. Às 11h05, Dom Pedro II e a comitiva avistam a grande ponte de Aroeira, dominada pela presença feminina, quase 200 de mulheres ali em cima da grande ponte. Os cronistas que acompanham a viagem e tudo relatam aos jornais não deixam dúvidas de que Santa Luzia é a terra das mulheres em maioria, e os mesmos cronistas não contaram nem uma centena de homens. Grande festa e emoção. Os imperadores do Brasil estão próximos em uma oportunidade única que esses habitantes jamais haviam experimentado. Arcos enfeitados às margens do rio e uma improvisada escada de madeira para o desembarque são a marca de que a população estava ansiosa e preparada para receber tão honrosa visita. A grande ponte de madeira foi construída pelo engenheiro Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, no ano de 1871, como registrava a placa instalada em um de seus arcos. O povoado de Ponte Grande, na parte baixa da cidade, seria o primeiro ponto da visita do imperador, e uma de suas casas, aqui em algumas imagens, seria o local onde aconteceria o almoço de recepção. A rua estava movimentada com a nobre visita, como relata o depoimento dado pelo senhor Vicente Gonçalves Chaves ao jornalista Dionísio Silveira em 1922. Abre aspas. Ah, respeito era no meu tempo. Quando o imperador passava, todos tiravam o chapéu. De sua cadeira, no sobrado do Hotel Rio das Velhas, de propriedade de sua filha,
na antiga Rua do Mercado, atual Rua do Comércio, o quase nonagenário senhor aponta para a casa em que o imperador almoçara, e ele, que na ocasião da visita tinha cerca de 50 anos, dá o seu testemunho. Abre aspas. Tinha povo na rua como cascalho. Todos acompanharam Dom Pedro II até a beira do rio. Fecha aspas. Na passagem bíblica do momento do suplício de Cristo, o Evangelho de João nos relata que aquele que a isso presenciou disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro. Fecha aspas. Assim, o depoimento do senhor Vicente se incorpora à nossa narrativa, confirmando que o povo luziense se movimentou com a presença do monarca. Após o almoço, Dom Pedro conversa com as autoridades locais, dentre elas o doutor Modestino Carlos da Rocha Franco, médico e líder do Partido Liberal em Santa Luzia, prior do Hospital de São João de Deus em algumas oportunidades e também membro da Câmara local. O doutor Modestino era membro de uma das famílias mais tradicionais da localidade desde o século XVIII, como o ilustrado cônego Antônio da Rocha Franco e Quintiliano Rodrigues da Rocha Franco, que foi o segundo barão de Santa Luzia, ambos já falecidos no momento da visita do imperador. No bate-papo, a expectativa e as projeções do itinerário que a estrada ferroviária deveria alcançar após a sua passagem pela cidade, sugerindo Modestino que ela fosse até as margens do rio Paraúna, região do atual município de Santo Hipólito. Em Santa Luzia, a estrada de ferro central do Brasil, antiga Pedro II, somente chegou em 1893, mas a ansiedade já era grande. Cerca de 1h15 após a sua chegada, é preciso que a comitiva retorne aos barcos. É necessário terminar a viagem diária antes do pôr do sol, e o destino já estava estabelecido, o célebre recolhimento feminino de Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre das Macaúbas. De acordo com José Ferreira Carrato, o mais antigo santuário das Minas Gerais, fundado em 1712 e construção iniciada em 1714, também às margens do Rio das Velhas. Ao longo do curso do rio, Dom Pedro anota os cuidados na navegação com as estacas implantadas no serviço de mineração e faz questão de citar, uma a uma, as fazendas localizadas às margens do rio. A primeira delas, a Carreira Comprida, dos Fonseca Ferreira, importante ponto político e econômico desde o século XVIII. A Fazenda das Pedras, na região do atual Barreiro do Amaral, aqui localizada na área amarela, e a Fazenda São Sebastião, na área localizada em cor vermelha, propriedade do Major Frederico Antônio Dolabella, patriarca da família Dolabella. Mais à frente, o povoado de Pinhões, território quilombola de tradições ancestrais. O imperador pede e recebe canas das plantações da fazenda local. Ao longo da navegação, o imperador registra informação sobre a vegetação local, confirmando os registros de Saint-Hilaire sobre a existência das palmeiras macaúbas em toda a região. Aqui, nós vemos o Rio das Velhas na região do Mosteiro de Macaúbas, em uma de suas curvas. No fim da tarde do dia 6 de abril de 1881, as águas do Rio das Velhas trouxeram Dom Pedro II ao mais que centenário recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre das Macaúbas. Dom Pedro atravessou todo aquele campo de pastagem para chegar aqui até o alto do morro, onde está implantado o recolhimento.
A chegada do imperador acontecia por volta das 5:30 da tarde, já perto do pôr do sol, que no mês de abril se dá em meio a céus nublados que o antecipam. O imperador tem a oportunidade para admirar a grande fachada do prédio, que abrigava as recolhidas que professavam voto de clausura desde a segunda década do século XVIII. A casa foi fundada por Félix da Costa, que partiu de Penedo, atual estado de Alagoas. Félix, após uma visão de Nossa Senhora da Conceição, nas margens do Rio São Francisco e Rio das Velhas, na Barra do Guaicuí, colocou como meta de vida a construção de um recolhimento que honrasse a devoção à Mãe de Cristo. A casa entrou para a história mineira como o primeiro recolhimento feminino da capitania de Minas Gerais. Com o passar dos anos, se transformou em uma referência também para a educação. Nas considerações do bispo Dom Domingo Encarnação Pontevel, por volta de 1780, não havia semelhante casa onde os pais de família melhor poderiam educar as suas filhas e preservá-las dos assaltos do mundo. Em 1789, a rainha de Portugal, Dona Maria I, portanto, bisavó do imperador Pedro II, considera que o estabelecimento, sendo destinado à educação das meninas e conservando o regime adequado, não poderia deixar de receber a sua real e benigna proteção. O plano de organização do colégio, solicitado por Dona Maria, só seria efetivado cerca de 50 anos depois, em 1847. Entre as matérias de ensino, primeiras letras, doutrina cristã, civilidade, gramática portuguesa, tradução, leitura e escrituração de francês, elementos de geografia, música vocal e instrumental de piano, costuras, bordados, flores e mais obras de mãos e outros trabalhos domésticos próprios do sexo e compatíveis com a idade. O recolhimento de Macaúbas, atual mosteiro de Macaúbas, registra em sua trajetória duas construções que foram a sua sede. A primeira, às margens do Rio Vermelho e do Rio das Velhas. A segunda, essa, localizada mais ao alto, longe da área insalubre da proximidade dos rios. Essa construção foi iniciada em 1733. Em 1743, nós tivemos aqui a transferência das então recolhidas para esse prédio. Aqui, Dom Pedro II, gozando de seus privilégios de autoridade imperial, teve acesso à área restrita do recolhimento. Pouquíssimas pessoas da comitiva puderam segui-lo. Ele conheceu a capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, e alguns trabalhos desenvolvidos pelas internas do afamado Colégio das Macaúbas. Entre a comitiva dos que acompanhavam, correm reclamações pela negativa da entrada no prédio. O Monsenhor José Augusto, que acompanhava a comitiva, foi um dos barrados na portaria. Maiores explicações não foram dadas. O imperador vai em direção à capela principal, não observando nada de extraordinário que lhe promovessem elogios. No interior, o recolhimento, que teve parte de seu espaço
Transformado no Colégio Feminino de Macaúbas, o imperador elogia o conhecimento das alunas e seus trabalhos escritos. À noite, desce no Vale das Macaúbas. É preciso descansar após a jornada de um dia inteiro de viagem. Aproximadamente 60 quilômetros foram navegados. Por se tratar de uma casa de recolhimento feminino, é preciso respeitar as regras observadas pelo bispo de Mariana, à época, sob o governo de Dom Antônio Maria Correia de Sá e Benevides. Conta a história que o imperador se hospedara em uma das edificações anexas, o Sobradinho, que se arruinou há bem pouco tempo. No mosteiro, desde 1933, Macaúbas segue em sua missão fundante, em honra à Imaculada Conceição. Com a proteção das monjas concepcionistas, o monumental prédio segue contando sua história tricentenária. Ao longo dos anos, as portas da clausura novamente se abriram para outras visitas reais. E aqui relembro, em 2014, a visita de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, descendente direto do imperador Pedro II, e, em 2019, da rainha Diambi Kabatusuila, soberana do povo Bena Tisiwamba de Baquiuá, hindu do Congo. Recordações memoráveis no livro da história macaubense. No dia seguinte, 7 de abril, a comitiva de Dom Pedro II parte bem cedo, antes das 6 da manhã, para a margem do rio, para cumprir a travessia que dará acesso ao território de Lagoa Santa, então distrito luziense, onde o imperador deseja conhecer o espaço de trabalho e pesquisa do dinamarquês Peter Lund, falecido no ano anterior. Como vimos, o planejamento da viagem do imperador estabelece que o centro da cidade de Santa Luzia será visitado no seu retorno, após percorrer a região da Caste, onde as grutas que revelam o passado pré-histórico da ocupação humana despertam peculiar interesse para o governante que tanto se debruça sobre os trabalhos científicos. A viagem de volta se dá no sábado, dia 9 de abril, pela descrição de Dom Pedro, que cita o Córrego Sujo, curso d'água na área das fazendas dos maçaricos e angicos, podemos presumir o caminho da comitiva. No dia 9 de abril de 1881, Dom Pedro II, voltando de Lagoa Santa, chegou a Santa Luzia pelo Alto das Maravilhas, essa grande formação geográfica que circundava a fazenda da Carreira Comprida, localizada às margens do Rio das Velhas. Pelo Alto das Maravilhas, Dom Pedro II observou a cidade de Santa Luzia, tratando-se, como ele próprio disse, de uma vista belíssima da cidade. Do alto do Morro da Maravilha, ou do Alto das Maravilhas, o imperador observa as ocorrências minerais apontadas pelo mineralogista e fundador da Escola de Minas, Claude-Henri Gorsex, que o acompanha na viagem e admira a paisagem, considerando-a belíssima. A cidade de Santa Luzia, protegida nesse ângulo pela Serra da Piedade. Às 10h30 da manhã, o imperador chega ao centro da cidade e tem como primeiro compromisso um almoço. O imperador se deparou com uma paisagem completamente colonial, muito distante ainda das renovações estilísticas da arquitetura das construções como ele presenciava no Rio de Janeiro, capital do Império. Em seguida,
conheceu a Igreja Matriz de Santa Luzia, aqui vista em uma fotografia de 1910, antes da mudança do estilo de sua fachada. Conhece os alunos e se agrada somente da turma de meninos. Em seguida, o imperador critica o sobrado que abriga a casa de câmara e cadeia e registra padrões métricos mal conservados. A comitiva segue para o Hospital de São João de Deus, fundado em 1840 pelos já falecidos barões de Santa Luzia, Manuel Ribeiro Viana e Maria Alexandrina de Almeida Viana. O hospital foi considerado, em meados do século XIX, como um dos 10 estabelecimentos de caridade mais notáveis da província mineira. A passagem do imperador pela cidade teve como ponto de apoio o sobrado que pertenceu aos barões de Santa Luzia. Maior residência da cidade, em seus salões a comitiva pôde observar arte em seus cômodos. Em lugar reservado, o oratório privado que testemunhou algumas cerimônias de casamento e batismo de pessoas de convivência do casal. Salões com delicadas e artísticas esteiras de taquara pintada. E tetos em formato de gamela forrados com tecido e estuque. O anfitrião foi o irmão da baronesa, o desembargador aposentado Antônio Roberto de Almeida, que, após carreira profissional e política na província de São Paulo, onde inclusive ocupou a vice-presidência e a presidência da província em 2 ocasiões, se instalava definitivamente na Fazenda das Lajes, atual distrito de São Benedito, hoje mais conhecido como Fazenda da Baronesa. Às 2h da tarde, Dom Pedro II se despedia dos anfitriões Antônio Roberto e de sua esposa Ana, e das lideranças políticas locais como Modestino da Rocha Franco e João Alves dos Santos Viana. Dom Pedro segue no retorno a Sabará a estrada do sertão. No caminho, observa as características geográficas e, no horizonte, o arraial de Curral del Rei. Em sua passagem por Santa Luzia, o fato que não é destacado pelo imperador em nenhum momento de seu registro, o que é compreensível pelos fatores políticos da questão, é a ocorrência da Revolução Liberal de 1842, que teve em Santa Luzia a sua batalha final. Para isso, devemos nos contentar com o registro de um dos correspondentes do jornal carioca Gazeta de Notícias, que assim nos diz, abre aspas, os fatos, apreciados desapaixonadamente e avaliados no campo da ação, onde se deu o último encontro em 20 de agosto, autorizam a duvidar-se da natureza da vitória alcançada pelas forças legais. O correspondente do jornal faz toda uma descrição de como foram aqueles momentos da Batalha de 1842. O jornalista vai ao solar que pertenceu ao vigário Manuel Pires de Miranda, atual solar Teixeira da Costa, e conta cerca de 80 e tantos furos em uma das janelas. Ali, ele conhece in loco as evidências históricas da batalha e prossegue que, guiado por um velho rebelde que, cheio do muito valor militar, tudo conta e vai ao local de sepultamento dos rebeldes, depositando uma lembrança sobre a cruz. Ao final de seu relato, o correspondente alerta que, para fazer estas indagações, tive necessidade de separar-me da comitiva que seguia o imperador nas visitas das escolas, cadeia, paço municipal e hospital. O jornalista reforça
a necessidade de voltar a Santa Luzia em outra ocasião, pois a escassez do tempo obriga-nos a ser breve. No dia 15 de junho de 1881, 2 meses após a visita, Dom Pedro II concede vários títulos honoríficos, como a Ordem de Cristo e a Ordem da Rosa, em diferentes graus. Na listagem, dentre os agraciados, várias personalidades luzienses que estão ali registradas e que nos levam à interpretação da participação nos preparativos da recepção à comitiva imperial. Aqui nós temos como agraciados no grau de comenda, ou seja, essas pessoas passaram a ser comendadores da Ordem de Cristo, Antônio Roberto de Almeida e Francisco de Paula Fonseca Viana, barão do Rio das Velhas. Na Ordem de Cristo, no grau de cavaleiro, o padre Francisco de Lima Ornelas, aqui num registro fotográfico do início do século XX. Odorico Antônio Dolabella, também padre, e Joaquim de Oliveira Lana, capelão do Mosteiro de Macaúbas, que travou importantes diálogos com o imperador quando de sua passagem no recolhimento. Na Ordem da Rosa, no grau de comendador, recebeu a comenda o doutor Modestino Carlos da Rocha Franco. No grau de oficial, o médico Cassiano Augusto de Oliveira Lima, que foi prior do Hospital de São João de Deus. Na Ordem da Rosa, no grau de cavaleiros, receberam Joaquim Frederico Moreira, João Soares Diniz Moreira, Cassiano Nunes Moreira, Manuel Teixeira da Costa Júnior. E também outras personalidades de Santa Luzia, ou de relações em Santa Luzia, como Paulo José dos Santos Viana, Herculano Veríssimo de Melo, o tenente-coronel José de Souza Viana e o major Frederico Antônio Dolabella. Herculano e o major Frederico estão aqui marcados com asterisco, uma vez que a listagem, que foi publicada nos jornais da época, saíram com o nome escrito de forma equivocada. A visita do imperador entrou para o imaginário da cidade por diferentes memórias. Um dos episódios está registrado pelo médico e memorialista Jafé Lima Dolabella, que, em seu livro Santa Luzia Nasceu do Rio, relata a história oral da comunidade no episódio da Boda Rata. Esse é um episódio cômico que tem como pano de fundo toda a visita do imperador, reconstituída sem a fidelidade com todos os momentos da visita. Outro relato se liga à existência de um penico conservado como herança familiar, gerando uma disputa judicial que ganhou destaque na imprensa nacional nos anos de 1960, devido à pouca valorização da peça quando do inventário familiar. O penico, conta a história, teria sido utilizado pelo imperador em sua passagem pela cidade. Certo é que, após 140 anos, a visita imperial se incorporou às narrativas históricas das localidades visitadas, como mais um elemento de interesse, pesquisa e valorização de tradições locais, para a conservação de bens culturais e da nossa memória. E Santa Luzia, além da honrosa visita, pode-se considerar premiada, com o registro de sua paisagem que encantou o imperador desde a primeira vista, eternizada em desenho que registra a terra, que é berço ancestral de augustas gerações, na voz do poeta Tibúrcio de Oliveira. Eu espero que todos possam ter feito uma boa viagem a esse momento histórico da passagem do imperador pela cidade de Santa Luzia. E aqui
além de agradecer as pessoas que tornaram possíveis toda essa coleção de dados e informações sobre a Santa Luzia do século XIX e século XX, eu também agradeço a coordenadora das comissões culturais permanentes, a professora Márcia Maria Duarte dos Santos, e o promotor, também nosso associado efetivo e presidente da Comissão História de Minas, Marcos Paulo de Souza Miranda. Durante os nossos trabalhos no Instituto, é que podemos sempre trocar informações, dados, documentos que ajudam a reconstituir elementos e fatos de nossa história. Muito obrigado a todos pela atenção.